entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo às portas das ovelhas um tanque chamado de hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que este estava havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água se agita, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tornou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. É isso aí. A cura do paralítico de Betesda, né? Do tanque de Betesda. Uma passagem linda que tem em João. Fala de uma visita que Jesus fez a Jerusalém, quando ele subiu a Jerusalém, porque Jerusalém é a parte alta da cidade, né? Uma cidade alta, que está no alto. E Jesus subiu a Jerusalém, no Portal das Ovelhas ali, conhecido como Portal das Ovelhas, tinha um tanque que represava uma água, e de vez em quando essa água se movimentava. E eles acreditavam que era um anjo do Senhor que fazia a movimentação daquela água. E aí, quando essa água se movimentava, eles entravam dentro desse tanque e saíam dali curados. E Jesus entrando dentro desse tanque de Betesda, não dentro do tanque, mas do local ali, ele viu um homem deitado do lado de uma maca. Esse homem estava ali há 38 anos. E Jesus pergunta para ele: Queres se curar? E o homem diz: Senhor, não dá para ele curar, porque todas as vezes que a água se mexe, eu não encontro ninguém para me ajudar, eu não chego a tempo, então eu estou há 38 anos aqui esperando alguém para me ajudar, me levar no momento que essa água se mexer para eu me curar. Aí Jesus olhou para a cara dele como quem diz: Eu não te perguntei isso. Perguntei se você quer se curar. Bastava ele dizer: quero. Mas aí Jesus disse para ele o seguinte: 3 coisas. Levanta, toma o teu leito e anda. O homem ouviu aquelas palavras, se levantou, inexplicavelmente, pegou o leito dele e saiu andando. Mais um milagre de Jesus. Se a gente tratar isso como um simples milagre, ok, já é um grande ensinamento, já mostra a grandeza de Jesus. Mas o que isso nos mostra? O que isso quer nos revelar? Vamos parar para pensar? O que é uma pessoa paralisada há 38 anos? Será que nós, muitas vezes, não nos encontramos dentro dessa solução? Dessa condição? Paralisados? Paralíticos? Paralisados pela depressão? Paralisados por medos que nós não queremos enfrentar? Paralisados por experiências ruins do passado, das quais nós não nos livramos?
paralisados por nossa indignação, por nossa revolta, por nosso ódio, por nosso inconformismo, enfim, por sentimentos ruins dos quais nós não nos livramos e nos impedem de seguirmos adiante, porque a gente fica paralisado naquele ciclo de reclamação, de desânimo, e a coisa só vai piorando. Quando a gente vê uma pessoa no estado de depressão, aquilo ela não comprou na feira. Não foi um pacote que ela abriu por engano e surgiu uma depressão. Não. Aquilo foi construído ao longo de muito tempo. É resultado de um comportamento equivocado, que uma vez que você plantou, você vai colher. E aí você começa a colher aquilo. Então esse homem estava assim, colhendo há 38 anos essas coisas mal resolvidas do passado que o paralisaram. O paralítico que Jesus fazia andar era esse, que ele colocava em movimento. E aí o que esse homem fazia? Ele esperava uma ajuda externa. Que um anjo viesse, mexesse a água, alguém pegasse ele, levasse até o tanque, ele pudesse se curar. É assim que a gente vive quando está nessa condição. A gente vive sonhando com uma ajuda externa, com alguém que estenda a mão, com um milagre, que Deus ouça as nossas orações, que Ele possa nos atender, que surja alguém que possa mudar a nossa vida, que eu ganhe na loteria, na sorte grande, e que eu consiga um bom contrato, e que alguém me enxergue, e que isso, que aquilo. A gente vive assim, esperando essas soluções externas. A gente vive como esse homem paralítico, que ficou décadas ali esperando uma solução que viesse de fora para dentro. Jesus falou não. A solução não vai vir assim. Jesus colocou 3 coisas. Levanta. O que é esse levanta? É a primeira coisa que a gente tem que ter para sair de uma condição ruim em nossa vida. Atitude. Atitude, gente, é uma palavra mágica. Na pior fase da minha vida, eu encontrei um livrinho do Gasparetto chamado Atitude. Aquilo foi tão transformador para mim. Eu era adolescente, mas foi tão transformador que a minha vida mudou completamente quando eu compreendi a força que tem uma atitude. Então, a atitude é essa primeira coisa. Levanta. Reage, filho. Não fique esperando alguém te pegar pelo colo e levar dentro desse tanque, não. Levanta, reage. Atitude. Toma o teu leito. Segunda coisa. O que é esse tomar o leito? O que é essa coisa que ele que está com ele, que faz parte dele, e que ele precisa assumir e carregar? O passado. Representa o nosso passado. É aquilo que a gente carrega. É a nossa sombra. Aquilo que precisa ser enfrentado. Aquilo que precisa ser ressignificado, transmutado. Aquilo que compõe o peso do nosso karma. É aquilo que está nas nossas costas. Aquilo que pesa sobre os nossos ombros. É aquilo que a gente arrasta desde sempre e que vai com a gente onde quer que a gente vá. Não adianta você sonhar que vai para o sul da França, vou guardar um dinheiro para visitar o sul da França, que lá eu vou ter momentos de felicidade. Não, você vai para lá levando essa sombra junto. Chega lá, a experiência vai ser a mesma que você tivesse aqui no Imbu, Itapecerica. Não é o lugar onde você está, é como você está. E se você está bem aqui, você está bem no Imbu, Itapecerica, no sul da França,
Em qualquer lugar. Então, a gente tem que se conscientizar desse leito que a gente precisa tomar. Tomar esse leito é não esperar que alguém resolva os nossos problemas, arranque com a mão, algum milagre surja, alguma coisa maravilhosa. Deus ouça as minhas preces, os meus pedidos. Porque, olha, você ficar pedindo para Deus, gente, você só reforça as convicções de fraqueza, de falta, de escassez, de impotência. Todas as vezes que você está pedindo, você está reforçando isso. Me ajuda aí que eu sou fraco, que eu preciso, que eu sou incapaz, que eu sou impotente. Você está dizendo para si mesmo o tempo todo isso. É isso que a gente faz nas nossas orações. A gente vai apenas reforçando convicções negativas de si mesmo. Quando nós deveríamos fazer o oposto. Pedir força, coragem, agradecer, gratidão, meu Pai, por estar comigo, por estar me mostrando o caminho. É isso, para enfrentar a vida, pegar esse leito e andar. Pega o seu leito e anda. O que é o andar? O anda significa o quê? É a última parte desse ensinamento. O anda significa ação. Gente, ação é uma palavra mágica. O que se passa na vida de cada um de vocês é resultado das ações do passado. Nós somos o resultado das ações do nosso passado. Nós queremos uma condição melhor? Nós queremos uma vida melhor? Queremos. O que nós temos que fazer para ter essa condição melhor, para ter essa vida melhor? Ação, só que uma ação diferente. Porque se as ações continuarem sendo as mesmas, nós vamos continuar do mesmo jeito. Como o pobre coitado lá ao lado do tanque de Betesda. 38 anos ali paralisado. Por quê? Porque não empreendeu em si mesmo nenhum tipo de mudança, nenhuma ação diferente. Eu quero uma condição melhor. Ótimo, eu quero. Você já tem uma meta, você já tem um objetivo. Agora esquece e olha para o aqui e agora. Estuda, trabalha, busca, investe, observa, vigia-se. Busca o autoconhecimento, busca entender quais são as suas tendências ruins, os seus pontos fracos. Busca se conhecer, busca um convívio com pessoas, ou com espaços, ou com livros, ou com discursos, ou com coisas que tenham um teor elevado, que possam te ajudar na sua empreita, no seu empreendimento. Ação. A cura do homem foi isso. Jesus só revelou essas 3 coisas para ele. De uma forma simples. Ele compreendeu e aquilo foi transformador. Então a cura não é que ele fez um aleijado andar. É fácil pensar assim, usando essa perspectiva do milagre, do maravilhoso. O difícil é entender que Jesus estava falando do campo filosófico, psicológico, do autoconhecimento, do autodescobrimento, mostrando um caminho para esse homem. Assim como quando ele curava os cegos, é muito simples a gente acreditar que aquilo era um milagre, que ele deu luz, que o cego fazia os cegos enxergarem. Mas a cegueira que Jesus curava, essa cegueira que todos nós temos, de não enxergarmos a realidade, de enxergarmos apenas as ilusões. A nossa perspectiva do mundo é ilusória. Então, quando alguém abre os nossos olhos e a gente começa a enxergar as coisas de uma forma mais, agora eu entendi, junto com uma compreensão maior das coisas, isso é enxergar.
Então, essa cegueira que Jesus curava. Eu prefiro muito mais pensar assim do que ficar acreditando que Jesus era um X-Men com poderes para ficar transgredindo as leis naturais. Não. Não é muito mais fácil a gente acreditar? Pô, nós vimos o exemplo, né, do vídeo que eu trouxe, da calma de Jesus diante da tempestade, né? Enquanto eles faziam aquela travessia no barco, né, da Galileia, no mar da Galileia, e veio uma tempestade muito forte, ventos, as ondas ameaçavam derrubar o barco. Jesus dormia serenamente, calmamente, tranquilamente. E os apóstolos, os discípulos de Jesus, todos ali apavorados, cheios de medo, preocupações, ansiosos, atordoados. Mas como é que esse homem pode estar dormindo? Não é possível, a gente está quase morrendo, ele está dormindo aqui. Vamos acordar ele. E acorda Jesus. Jesus olha assim, olha para o vento, olha para a tempestade, acalma-se. E ela se acalma. Então é fácil a gente pensar que um homem com poder divino fez o tempo parar. Fez o vento parar e o mar acalmar-se. Difícil entender o significado por trás disso. Que nos momentos mais difíceis, complicados, quando todas as portas parecem estar fechadas para a gente, quando os obstáculos são enormes, quando a gente não enxerga nenhuma saída, quando a gente começa a ser assediado pelo medo, pela preocupação, quando a nossa mente já conspira o tempo todo contra a gente, né? A solução poderosa que a gente encontra é a solução da calma, que é resultado da fé, da convicção de que Deus está conosco. E aí a nossa vida começa a passar por transformações. E tudo aquilo se dissipa. Então, às vezes, a natureza força a gente a passar por situações justamente para desenvolver isso na gente. Desenvolver a nossa fé. Quantas pessoas não vão numa igreja? Com a vida totalmente despedaçada. Sem nenhum tipo de esperança em nada. Totalmente entregues. Uns até se encaminhando para o lado do crime, desencaminhando no crime, outro nas drogas, outro nisso. Chega numa igreja, com pouco tempo aquela pessoa está curada, começa a prosperar, começa a ganhar dinheiro, começa a ter uma vida equilibrada. O que eles fizeram? O que esses templos fazem? Nada. Eles só ofereceram uma coisa para a pessoa que ela não tinha: confiança. Acredite em alguma coisa. Porque nosso problema é que a gente está tão descrente, a gente não acredita em nada, não se apega a mais nada. E aí o que acontece? Aí a gente entra num redemoinho de problemas e não sai mais. Mas no momento que se agarra em alguma coisa, isso chama-se fé. Você se agarrou em alguma convicção, na convicção de que Deus está contigo, de que Deus não está te amparando, e que Ele não vai te desamparar, e que tudo isso tem um motivo, um objetivo na tua vida, voltado para o teu melhor. A hora que você começa a entender isso, você começa a alcançar essa compreensão, a tua vida começa a mudar naturalmente. Não importa qual o método que você usa. Se você fala que está expulsando o capeta, se você fala que foi o trabalho que o Pai Santo pediu para você, a vela que você acendeu, o banho que você tomou, tudo isso, gente, é proforme. O que importa é que a atitude, isso te ajudou a mudar uma atitude dentro de você. Porque você não acreditava em mais nada e passou a acreditar em alguma coisa. No momento que você acredita em alguma coisa,
você desenvolve esse pouco de fé, você já acalma essa tempestade. Você já encontra um caminho. Você já encontra um apoio. Tudo isso é falta de apoio. Falta de algo que te dê segurança. A nossa insegurança é fruto do quê? De uma noção de desamparo que a gente desenvolve. Poxa, não tem nada para me segurar, nada em que me encostar, para me amparar. Você tem a Deus. E eu vou muito além. Deus é você. Deus está na tua essência. Tudo isso que você está passando não é real. Não é do teu eu verdadeiro. Não é daquilo que é eterno dentro de você. Tudo isso é apenas uma construção da tua mente. Uma realidade que você está construindo no plano mental, não no plano consciencial. Que para a tua consciência, para o teu espírito, nada disso tem importância, nada disso afeta. Olha, hoje eu vi uma frase do Nisargadatta Maharaj, muito interessante. O dia que a gente conseguir compreender essa frase, a gente vai conseguir dar um salto na nossa compreensão, que é a seguinte. O real nunca morre. O que morre não é real. Percebe isso? Quão longe e profundo esse homem foi? A gente ainda está muito envolvido com aquilo que morre. A nossa vida, ela se articula em torno desse envolvimento com as coisas impermanentes, perenes, evanescentes, que vão se decompondo, como no nosso corpo, nossas crenças, as pessoas, os objetos, as coisas. A nossa vida se resume a uma identificação com tudo isso. A gente não busca a identificação com aquilo que é real, com aquilo que é eterno, com aquilo que não morre, com aquilo que permanece. Mesmo que milhares de bombas atômicas sejam detonadas ao mesmo tempo e esse planeta vá pelos ares, tem algo em nós que nunca vai morrer. É isso que a gente tem que buscar. É esse cara que a gente tem que buscar e se aproximar. Buscar esse entendimento profundo do que existe de eterno dentro de nós. Se conscientizar disso. Tá certo?